Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta um pouquinho, que você está em casa, você que está aqui na paróquia de Santa Teresinha, Vicente Pison, missa transmitida pelo YouTube e missa censurada pelo YouTube. Pouco me lixando se estão me censurando, eu vou continuar a falar pior ainda. Pode cortar tudinho, está sendo cortado aí. Eles estão demorando a colocar as homilias no ar, por censura. Eu não me submeto ao YouTube. Quiser cortar tudinho, pode cortar. Evangelho de Jesus Cristo segundo João 16, 12 a 15. Quem trouxe a Bíblia hoje aqui? Menos ainda do que ontem, quer ver? Quem trouxe a Bíblia? 1, 2, que mais? Pois é, o povo não... 3 lá atrás. Eu já disse que tem que trazer a Bíblia, porque aqui é um estudo que a gente faz, né? Aí fica só escutando, nós nem presta atenção, chega em casa... Não. A Bíblia é para ler. A gente lê, riscar, pegar uma caneta, né? Botar lá o que entendeu, o que não entendeu. É assim que faz estudo de Bíblia. Não entra na igreja, sai da igreja, pouca coisa muda. Então, é de João 16, 12 a 15. 4 versículos. Trazer a Bíblia também, vocês aí. A partir de amanhã, tudinho com a Bíblia aqui. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita, né? Disse Jesus aos seus discípulos. De novo, ele está falando com os discípulos. Os discípulos são aqueles que querem seguir Jesus. Hoje tem muita gente que diz que quer seguir Jesus e vai para o show da Madonna, né? Discípulo mesmo não é não. Quem vai para esse show aí, nem vê mais para a igreja, pode ir para o show. Não tem nada a ver com cristão. Nada, zero. Mulher dessa que invoca o Satanás, né? Aí vão assistir. O que Nosso Senhor está dizendo por discípulos? Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos. Ele está anunciando a morte dele. E ele teria muita coisa a dizer, mas não vai dizer porque eles não entendiam mesmo. Que Jesus falou durante 3 anos e meio por discípulo, não entenderam nada. Aqui faz 9 anos que eu falo, não sei o que entenderam também. Não entenderam nada, zero. Nosso Senhor vai dizer, só vai entender quando vier o Espírito Santo. E olhe lá, né? Só aqueles que se deixaram conduzir pelo Espírito, senão não vai entender nunca. Aí morrer e não vai entender, né? Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, e tinha, né? E tem, mas não sois capazes de as compreender agora. Não entendiam nada eles, pobrezinhos. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, estou na metade da correção de um livro sobre o Espírito Santo, né? Ele é chamado de Espírito da verdade, vários Espíritos Santos, Espírito de Deus, Espírito, várias formas de chamar o Espírito Santo. Estou fazendo um estudo sobre isso. Ele é o Espírito da verdade. Por quê? Porque ele é da verdade. É contra a mentira. E muitos cristãos vivem na mentira. Então, não tem o Espírito da verdade, né? Aí a senhora escuta.
E é mais santa do que eu. Eu estou falando para os pagãos que sabem ler e não quer trazer a Bíblia. Para a senhora não. O povo entendeu. O que eu estou falando é para ele. Se não sabe ler, a senhora escuta, certo? Pois bem, o espírito do mundo é o espírito da mentira. Como é o nome da senhora? Maria? Reze pelo Padre Fernando. Muito bem. O mundo é... Hã? Vai me entregar para uma onça? Ah, reze, está certo. Reze por mim e pelo leão, que está lá na Bolívia, vai rogar hoje. Pois bem, o mundo está no erro, está na mentira, meu povo. O Espírito de Jesus é da verdade, o divórcio é erro. O aborto é erro, a droga é erro. Essa ideologia de gênero aí é um erro. O Papa escreveu aí uma carta agora, graças a Deus escreveu. Não foi ele não, mas ele assinou a carta lá. Pronto. Essa união civil de homem com homem, mulher com mulher, por isso que eu estou sendo processado aí pelo YouTube. Essa união civil é um pecado, pode cortar, eu digo, acabou. Pecado grave, aborto, pecado, eutanásia. Vou deixar de falar não, acabou. Quem segue isso é da mentira, não é da verdade. Não tem o Espírito Santo, não tem, pronto. Pode comungar não, tem que confessar e deixar esse negócio, né? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. O Espírito Santo é para nos conduzir à verdade plena, na mentira não. Tem católico que vive na mentira. Pensa que porque segue 9 mandamentos, não segue um, não pode comungar não. Basta transgredir um que não pode comungar. Nem o mandamento na lei da igreja. Tem o da lei de Deus e da igreja. Pois ele não falará por si mesmo. O Espírito Santo não fala por ele, fala por Deus. É Deus que está falando, é o Pai e é o Filho, porque é um Deus só. É o Espírito do Pai e do Filho, não são 3 deuses, é um Deus só. Mas dirá tudo o que tiver ouvido de quem? Do Pai e do Filho. O que o Espírito ensina é de Deus. Ouvi tanta coisa, meu Deus, pessoas dizem, o Espírito Santo está me dizendo isso, minha filha vai tomar um caldo de cana com pastel. O que você está ouvindo é outra voz, não é o Espírito Santo não. Aí diz uma coisa contra a lei de Deus, não pode ser o Espírito Santo. É o Satanás enganando aí muita gente. Dirá tudo que tiver ouvido, e até as coisas futuras. Ele pode anunciar o futuro também? Pode, porque é Deus, só Deus conhece o futuro, Satanás não conhece não. Mas tem gente que pensa que o dom da profecia é só para o futuro. Não é, aí se engana. O profeta na Bíblia é aquele que lê o presente à luz da lei de Deus. Esse é o profeta. Não é para estar anunciando. Pode ser que uma coisa ou outra Deus diga. Que Deus conhece tudo. Mas o profeta mesmo não é para estar adivinhando o futuro, não. E horóscopo, adivinhação, tudo mentira, cartomante, tudo mentira. E o povo se deixa enganar. Às vezes está numa situação difícil, vai para macumba, espiritismo, aí depois fica pior. Na macumba espiritismo, Deus mesmo não está não. Ele me glorificará. Quem glorifica o Filho é o Espírito. Como? Ressuscitando o Filho. A mesma coisa é o Pai ressuscitando o Filho. Não dá para separar não. O que o Pai faz o Espírito. E o próprio Jesus se ressuscitou porque Ele é Deus. Porque receberá do que é meu. O que o Espírito, ele repete, o Espírito recebe o que é de Cristo, o que é do Pai. E vou-lo anunciará. Quem anuncia, quem está anunciando agora é o Espírito. Se eu estou falando a palavra de Deus, é o Espírito. Agora, quando começa a falar coisa minha mesmo, aí não é mais o Espírito não. Se eu falar alguma coisa contra a palavra de Deus, aí sou eu, não é mais o Espírito Santo não. E se eu falar alguma coisa contra Deus, é o cão que está falando por mim. Não sou nem eu, nem o Espírito Santo. Tudo que o Pai possui é meu. É um Deus só.
Por isso disse que ele receberá, de que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Porque é um Deus só. São 3 deuses? É um Deus só e 3 pessoas. Então, o capítulo 16 de João é muito profundo. O 15 foi a videira. É bom ler o Evangelho de João todinho. Primeiro, a encarnação do Verbo. Segundo, ele está chamando os apóstolos, tem João Batista. O terceiro, tem o Nicodemos. O quarto, tem a mulher lá, samaritana. 5, ele cura o cego. 6 é o pão da vida. Multiplicação dos pães. Eu sou o pão da vida. Caminho, a verdade e a vida. 7, 5, 3, 8, 11, ele vai perdoar a adúltera, mas vai dizer que não peque mais. Não é só perdoar, não. Quem perdoa, confissão também. A pessoa que recebe perdão promete não pecar mais. 9, a cura do cego. 5 é o paralítico. 10 é o bom pastor. Vai lendo a palavra de Deus, irmão. Vai lendo. 11 e 12 chega em Betânia. Vai lendo a palavra de Deus, não pode deixar, não. Aí o católico não lê. A senhora não, a senhora fica escutando, né? Mas quem sabe ler tem que ler. Aí tem a primeira leitura dos Atos 17, 15, 22, 17, versículo 15, versículo 22 a 18, 1. Paulo pregando em Atenas, na Grécia. Eu passei 1 mês fazendo os passos de Paulo lá, nessa região. 1 mês não, 40 dias. Nessa região, na Turquia e na Grécia. Hoje é na Grécia. Ele vai para Atenas e Corinto. Eu tive lá, nas 2 cidades onde ele pregou. Para ver, eu gosto de ver as coisas. Igual a Tomé, né? Eu gosto de ver. Não vou fazer só para passear, não. Eu vou para estudar. Né? Naqueles cursos de arqueologia. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas, capital da Grécia. Hoje a cidade velha está se acabando. Querem mais saber de Deus? De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo, 2 outros apóstolos. Timóteo é aquele da carta, 2 cartas. A ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. Então Paulo chegou em Atenas e os outros mandaram Silas e Timóteo ir até ele. E eles foram. A igreja era assim, eles saíam para evangelizar no começo. Hoje tem paróquia, né? Aqui não tinha não, né? Aqui não tinha nada, tinha só uma capela aqui, uma capela lá embaixo, aí criou a paróquia. Mas antes chegava assim sem nada. Ia para a praça e anunciava. Lá em Éfeso, que tem um grande teatro lá, chama de anfiteatro, porque é um teatro fechado, mais ou menos fechado, é muito grande. Ele anunciava nesse teatro aí, na praça pública, né? E não tinha radiadora não tinha caixa de som não, era na garganta mesmo. De pé, no meio do Areópago, lá na praça, nesse teatro grande, Paulo disse, aqui é a pregação dele, na Grécia. Paulo cometeu um grande erro aqui nessa pregação. Padre, não diga isso não, vou dizer de novo. Cometeu um grande erro, que muitos cometem hoje. Ele mesmo reconhece depois, ele foi tentar convencer os gregos pela sabedoria humana. É esse texto aqui, ele usa até um poeta da época. O texto é meio bonito, maneira dele falar, ele fala da filosofia, não tem que falar de filosofia na pregação, depois ele reconhece. Ele vai usar da filosofia, da literatura grega, para tentar impressionar os gregos. Aí quando chegou no ponto de falar da ressurreição, os gregos não quiseram mais ouvir. Aí ele sacudiu o pó da sandália e foi embora. Nunca mais pregou lá. Tem que estar pregando com sabedoria humana. Sabedoria humana morre. Tem que pregar pelo poder de Deus. Assim que ele começou, homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Começou elogiando os homens. Tem que elogiar ninguém não, a gente elogia quem presta. Vai elogiar quem não presta? Com efeito, passando e observando, tinha cheio de deuses lá na Grécia naquela época. Eles adoravam outros deuses. Ele devia ter chegado logo condenado isso, mas não chegou, queria agradar, né? Observando os vossos lugares de culto, cada lugar desse não tinha mais Nossa Senhora não, nem de Jesus, tinha mais de um Deus lá, né? Vários deuses, Ártemis,
Afrodite, não sei o quê, Hércules. Encontrei também um altar com essa inscrição. Tinha até um altar para o Deus desconhecido. Nesse altar não tinha Deus nenhum, porque era desconhecido. Eles aceitavam, portanto, a existência de vários deuses, eram politeístas. Nós não somos politeístas, para nós só existe um Deus, nós somos monoteístas. Mas hoje há uma confusão grande na Igreja Católica, porque estão substituindo o monoteísmo pela monolatria. O que é a monolatria? Eu creio em Deus, mas aceito outros deuses. Você não é mais católico, não. Quem aceita subir no altar com protestante ainda acredita em Jesus, com macumbeiro, com espírito, não é mais católico, não. Porque está aceitando outros deuses no altar, não tem, não existe. Essa Pachamama que botaram no Jardim do Vaticano. Quem levaram para o Vaticano uma deusa pagã, se curvar diante dela. Aquele franciscano que se curvou pode ser franciscano, mas católico mesmo não é não. Pode dizer para ele o que eu estou dizendo. Então, tinha esse altar para o Deus desconhecido, eles eram politeístas. Paulo devia ter chegado logo rasgando. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer, esse desconhecido, é exatamente aquele que eu vos anuncio. Quando ele viu que tinha um altar para um Deus desconhecido, pronto, eu vou chegar aqui e dizer que esse Deus é Jesus. Não adiantou nada. Aí falou, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuário, tem todo um discurso bonito mesmo. Não habita em santuários feitos por mão humana. Habita mesmo não, Deus não habita em lugar nenhum. Está no sacrário porque cada oração da epiclese, do Espírito Santo, não estava não. Quer dizer, ele está falando que não habitava naqueles santuários que os gregos fizeram, né? Na Igreja Católica certamente habita. Mas não é a mão humana, porque Davi também quis construir o santuário e Deus não quis. Não é todo santuário que Deus quer, não. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa e Deus não precisa, pois é Ele que dá vida a todos, respiração e tudo mais. Se você está vivo hoje, agradeça a Deus que está vivo, porque Deus quer, porque no dia que Ele não quiser, você não vive mais. De um só homem Ele fez toda a raça humana, do Adão, para habitar sobre a face da terra. E Deus mandou o homem casar com mulher. Não foi homem com homem, nem mulher com mulher, como estão fazendo hoje. E faziam também depois, aí veio o dilúvio. Aí um dilúvio aí no Rio Grande do Sul, né? Ninguém quer mais saber de Deus. E Deus mandou também o homem e a mulher se multiplicar. Hoje ninguém mais quer ter. Primeiro não casam mais, depois não quer mais ter filho. Quando tem é 1, 2, tem uma ruma de gato, uma ruma de cachorro, mas menino mesmo não tem. Homem, você não é mais católico, não. Reconheça. Não está mais seguindo. Não. O mundo hoje não é mais católico, não. Se enganando. Se você quiser ter raiva, pode ter, porque eu vou continuar falando. Estão se enganando. Né? O homem foi feito para casar com mulher e casar e ter filho e uma reca de menino. Lá em casa era 5, minha irmã tem 5. Não quero ter filho porque não sei o quê, e quer fazer aborto porque o corpo é meu. O corpo não é seu, não. O corpo é de Deus. E o corpo que está em você nem seu é outro corpo. Aí toma anticoncepcional, antes disso, antes daquilo, tudo pecado e pecado brabo. Pecado brabo, brabíssimo. Pode comungar? Pode não. E o mundo hoje é assim mesmo, não quer escutar não, né? E ele fixou os tempos previamente estabelecidos, os limites de sua habitação. Quem? Deus, que não estão reconhecendo mais Deus, estão ensinando nas escolas que a pessoa não nasce com sexo mais, é o que ela pensa que ela é, mentira. Tendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites de sua habitação, né? Você pode não querer ser o que você é, mas que nasceu homem é homem, que nasceu mulher é mulher, e vai morrer assim. Pode tomar o que tomar. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se descobririam, se o descobriram, e não descobriram, como hoje não descobrem. Ainda que as apalpadelas são cegos, hoje também, uma ruma de cego. Ele não está longe de cada um de nós, está não, de quem busca ele, né? Pois nele vivemos, isso aqui é um poeta da época que diz, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus.
Aí pronto, ele vai com esse discurso aí, o Paulo. Discurso bonito, mas sem nenhuma força, nenhum poder. Aí depois ele se coloca contra a idolatria. Hoje também tem, né? Espiritismo é idolatria, macumba, candomblé, tudo isso é idolatria. Tem gente que idolatra outra pessoa, se apega demais a outra pessoa, aí esquece até a lei de Deus por causa da outra pessoa. Idolatria. Horóscopo, adivinhação, tudo isso é idolatria, né? Outra divindade trabalhada pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, tudo isso é ignorância. Agora ele vai anunciar, Paulo, agora anuncia aos homens que todos em todo lugar se arrependam. Toda essa miséria humana, se a pessoa se arrepender, se salva. Pode ter feito o pior pecado. Se arrepender, vai salvar. Vai pagar o que fez, mas se salva. Se não se arrepender, se salva não. Pode ser quem for. Não pedir perdão pelo erro que fez, no céu mesmo, não entra. Agora, pode ter pecado muito, se pedir perdão, entra. Mas só se pedir perdão. E aí Paulo chega no versículo 31 dizendo que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Quando falou em ressurreição, os gregos não acreditaram mais, hoje também não acreditam mais. Porque quem é espírita não acredita em ressurreição, acredita em reencarnação, que é uma mentira. Quem vai para macumba e invoca espírito também não acredita em ressurreição. E hoje tem um bocado de coisa aí, seita, shake, não sei de quê, passe, tem gente que vai tomar passe, rezadeira, benzedeira, não sei, nada disso, nada disso. A única religião é a católica, apostólica, romana. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam de Paulo. De nós também, para mim, eu estou pouco me lixando se vão caçoar ou não. Minha função aqui é anunciar, e anunciar eu anuncio onde eu vou. Aqui em sala de aula, em todo canto. E outros no YouTube, e outros diziam, nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Não quiseram escutar Paulo. Aí ele saiu de lá. Perder tempo com um defunto ruim, né? Ceará não fala, né? Não adianta. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Poucos se converteram, né? Pediram perdão e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita. Esse aqui andava por esse local, Areópago, Areopagita. Areópago é uma praça, que andava na praça, era um grego, esse converteu, se tornou um apóstolo depois. Uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. No final ele diz, capítulo 18, versículo 1, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Em Corinto vai ser diferente. Também conheci Corinto. Corinto ele vai escrever 2 cartas. E em Corinto havia um grande pecado. Aí a gente vai dizer quando a gente lê a carta. Pois bem, essa é a missão da igreja, é anunciar. A missão do padre é anunciar. Se vão escutar ou não, eu mesmo não estou muito preocupado não. Mas a missão mesmo é anunciar. Anunciar a verdade. Aí, se a semente cair em terreno bom, se converte. Se não cair, não é comigo mesmo não. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.